Pessoal, boa tarde a todos. De forma oficial agora, sejam todos bem-vindos a esse nosso webinar de hoje. Hoje a gente tem a alegria aí de estar com dois convidados muito especiais, que já na sequência eu vou apresentar eles de forma oficial. Eu já falei no início que dispensam muita apresentação, né? Dentro da nossa classe, dentro da classe contábil, são duas pessoas muito conhecidas e muito influentes, até mesmo pelo cargo que ocupam, mas eu já apresento eles de forma oficial. Mas para nós, das soluções do vídeo da Thomson Reuters, é uma alegria receber você, que está aqui como participante, conectado com a gente para participar desse bate-papo. A ideia aqui é a gente ter uma conversa formal, até mesmo dizendo, uma conversa, um bate-papo, principalmente aí com os nossos dois convidados, né? E a gente tem hoje como tema como será a contabilidade no pós-pandemia, no sentido de como será a contabilidade, como será a vida dos empresários, das empresas de contabilidade, nesse pós-crise que a pandemia, que a Covid-19 trouxe. Então, a gente tem uma alegria muito grande de recebê-los. Eu, Adriano, sou gerente de marketing das soluções da Thomson Reuters, né? Responsável por toda a estratégia e planejamento de marketing para esse segmento no nosso país. E a Silvânia, que está com a gente, eu vou apresentar ela aqui. A Silvânia Horácio é a nossa especialista de eventos, que nos dá todo o apoio aí também na área de marketing, na realização dos eventos. E hoje, então, a gente vai falar um pouco disso, e eu quero agora começar apresentando aqui os nossos convidados. E o primeiro convidado que eu vou apresentar, e vou pedir para ele, nessa primeira intervenção dele, nessa primeira participação, falar um pouco qual a visão sua em relação a como será a retomada econômica, profissional do segmento contábil pós-pandemia. E para essa primeira participação, eu quero convidar aqui que é contador e administrador de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, há quase 30 anos como empresário do segmento contábil na Aprobato e Fischer Contabilistas Associados, e há 23 anos trabalha ativamente na defesa e valorização do empreendedorismo. Presidente da FENACOM, foi nomeado membro do Conselho Paulista de Competitividade do Governo Geral, sendo atualmente membro do Conselho Consultivo da Associação Comercial de São Paulo, do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio São Paulo, do Conselho de Representantes da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, e tendo participado do Conselho Fiscal do SEBRAE São Paulo e do Conselho Fiscal do CIE São Paulo. Formador de opinião, com publicações de artigos e entrevistas em veículos especializados do empreendedorismo e também na grande imprensa nacional. Seja bem-vindo, meu amigo, presidente da FENACOM, Sérgio Aprobato Machado Júnior. Bom, boa tarde a todos, amigos que nos assistem, nos ouvem. Obrigado, Adriano, Silvânia, pela essa oportunidade de estar com vocês aqui da Thomson Reuters, nesse evento aqui, muito bem dividido. O meu grande amigo aqui, Sumi Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, é um tema bastante importante, né? E as pessoas estão se perguntando como será o pós-pandemia, né? Em geral, não só no setor contábil, mas em toda a atividade econômica, né? Essa é uma pergunta, acho que o mundo está fazendo, na verdade, né? Em função dos acontecimentos todos que tivemos aí. Mas eu queria trazer, já para reflexão de cara, alguns dados levantados agora, que nós fizemos, né? A Google anunciou que seus 200 mil funcionários continuarão exercendo suas tarefas em casa até o próximo verão lá no Hemisfério Norte, então até julho de 2021. O Facebook fez o mesmo. Inclusive, Zuckerberg afirmou que metade da sua força de trabalho pode ser remota nos próximos 10 anos. O Twitter diz que irá suportar colaboradores interessados em manter o home office para sempre. Então, a gente tem essas organizações com esse porte, indicando que o trabalho remoto será incentivado, é que muita coisa, de fato, está mudando. Né? Também temos uma pesquisa do Harvard Business School que projeta nos Estados Unidos que um em cada 6 empregados continuarão trabalhando em casa, né? Ou em coworking pelo menos 2 dias na semana. Né? E aqui no Brasil, na verdade, a gente também tem um levantamento aqui, pesquisa que especialmente aqui no meu estado de São Paulo, né? A vacância dos imóveis comerciais atingiu 30% aqui no município de São Paulo.
está tendo, hoje mesmo saiu uma notícia no Estadão, no estado de São Paulo, que a venda de imóveis residenciais com área, metragem, metro quadrado maior, em bairros mais distantes, está tendo uma procura muito grande. Quer dizer, aumentou a procura por imóveis maiores, e a alegação disso é que é para poder preparar na sua casa um espaço mais adequado para essas reuniões à distância. Então, dentro dessa filosofia toda, dessa mudança toda, como é que a gente enxerga esse mundo, em que a gente começou a acostumar a trabalhar à distância, né? Esse trabalho à distância traz algumas reflexões importantes, né? Primeiro que quando iniciou-se a pandemia, na verdade, nós tínhamos um sentimento, por exemplo, que as empresas de serviço contábil do Brasil, em torno de 70% não tinham condições de fazer esse trabalho em home office, né? Por quê? Porque ou não tinha um sistema adequado a isso, ou não tinha uma licença de uso à distância do seu produto, ou não tinha uma porta firewall na sua atividade, na sua empresa, uma estrutura adequada para que ela se protegesse de eventuais invasões aí de vírus e etc., hackers e tudo mais. Isso, na realidade, se confirmou. Na verdade, pela pesquisa que fizemos até no nosso setor, né, entre os nossos sindicatos, tem todos os sindicatos espalhados pelo país, chegamos a um valor um pouquinho maior, na faixa de 80%. Né? Então, isso denota, vamos dizer, uma preocupação muito grande. Tanto que muitas dessas empresas, no início desse trabalho, da pandemia, elas tiveram problemas sérios, inclusive alguns empresários detidos pela polícia, né? Isso, infelizmente, aconteceu no país inteiro, porque a decisão, como era do Estado e do município, né? Muitos desses estados e municípios não tiveram a sensibilidade de perceber que a atividade contábil era, nesse momento, também fundamental na vida das pessoas e das empresas, né? Era importante esse trabalho que a gente tinha aqui continuar, dar continuidade a fazer, né? Tanto que eu fiz no início de abril, eu fiz uma live com o nosso secretário da Receita Federal, Tostes, aí como brinquei até com ele, falei, Tostes, eu estou trabalhando, e tenho que trabalhar clandestinamente lá na minha empresa. Ele deu risada, mas por quê? Eu falei, porque lá em São Paulo, infelizmente, a atividade contábil ela não teve esse cunho, né, de ser uma atividade essencial nesse momento, né, para apoiar as empresas que nós atendemos, representam mais de 90%, 97% das empresas do país, né, que fazem a contabilidade com empresas de contabilidade. Então, falta essa sensibilidade, inclusive o governo, por um lado, não teve essa sensibilidade de liberar essa abertura das empresas de contabilidade, mas eles exigem que a gente faça, especialmente os estados e municípios, que façam o recolhimento dos tributos, né? E façam a apuração tributária dos impostos para poder, justamente, poder repassar isso para os estados e municípios. Então, é uma coisa incoerente. Mas, enfim, ele deu risada, concordou comigo, e a União, a gente tem que destacar, que desde o início desse processo, ela foi muito sensível, o governo federal foi muito sensível e foi a primeira a tomar iniciativas de prorrogação de prazos, tanto das obrigações principais como acessórias. Então, isso foi realmente uma atitude bastante nobre da Secretaria da Receita Federal, né? Juntamente com o governo federal, que aí soltou uma série de medidas provisórias que a gente teve que, evidentemente, nesse momento, fazer esse acompanhamento. Agora, passado esse momento de choque inicial, as empresas começaram a se preparar melhor para o atendimento a esse distanciamento, né? E esse distanciamento, na verdade, de certa forma, ele hoje já existe uma conscientização do profissional da contabilidade, do empresário contábil, que de fato ele veio para ficar assim, em boa parte, né? Por N situações. Primeiro, né? O fato dele ter as empresas em geral perceberem que houve uma melhora na dinâmica do trabalho em casa, né? Isso de fato aconteceu. Então, a gente
entende que com essa dinâmica, com a melhora da produção, com o fato da pessoa se sentir mais segura no seu espaço, na sua residência, no início com muita dificuldade, mas depois se adaptando a essa nova realidade, isso só trouxe benefícios, ao nosso ver, ao meio empresarial, né? E o setor contábil não é diferente disso, né? Na verdade, você, obviamente, tem que mudar algumas condutas e alguns critérios na prestação de serviço para você se adaptar a essa realidade. Eu acho que é isso que já está acontecendo, né, com as empresas, e nós estamos tendo uma participação muito proativa nesse particular, né? Desde que houve essas mudanças e esses critérios, nós, através do nosso Instituto FENACOM, que é um braço da FENACOM, que oferta serviços, prestação de serviços e produtos à nossa base, fomos procurar soluções importantes no mercado para que pudesse atender às necessidades das nossas empresas de contabilidade e também poder ajudá-los no processo de trabalho junto aos seus clientes, né? E surgiu muitas coisas interessantes, né? Até vocês da área de softwares, né? A Thomson e outras empresas do setor também tiveram essa preocupação de ajudar as empresas, né? Nessa questão desses trabalhos à distância, né? Trabalho muito bem colaborativo, né? A Thomson tem ajudado, acompanha, porque sou cliente Thomson, na verdade, na minha empresa, trabalhamos com o produto de vocês, e também temos o testemunho na nossa base de empresas que trabalham com outros parceiros também de tecnologia, e o trabalho e o esforço feito de forma conjunta, né, entre vocês e o seu cliente, que são as empresas de contabilidade, para poder melhorar esse atendimento, né? Então, de fato, isso vem acontecendo, vem melhorando bastante, e esse trabalho começa a entrar numa certa normalidade, né? Normalidade essa que, muitas das vezes, fica, bom, como é que faz, como é que vamos ter esse tipo de controle à distância, a preocupação que se tem maior hoje é, bom, como é que faz, como é que a gente vai registrar o trabalho desse funcionário à distância, né? Então, tudo isso nós tentamos ir atrás de alternativas e a gente descobriu algumas alternativas interessantes, estamos fechando parcerias muito interessantes, vou citar alguns poucos exemplos para vocês entenderem o que a gente está comentando. Por exemplo, estamos fechando com uma empresa do mercado de tecnologia, alta tecnologia, que já tem no mercado corporativo já há um bom tempo, e ela tem um ponto digital, né? Um georreferenciamento, com a certidão digital na sua base e carimbo do tempo, né? Carimbo do tempo é um relógio atômico, né? Que dá exato horário em que o sujeito está batendo ponto, né? Não seja lá onde ele estiver, né? Então, para quem não entende o que é isso, carimbo, relógio atômico, existem 250 relógios atômicos hoje no mundo, em 50 países. O Brasil tem 2 relógios atômicos na divisão de serviço de hora do Observatório Nacional, em que traz ele lá, que define a hora legal brasileira, através desses relógios. E esse produto ele vem vinculado a essas certificações, tanto do carimbo do tempo, como certificação digital. Então, todo o processo de inclusão do funcionário é feito através de certificação digital, ele abaixa um aplicativo no seu celular, certo? Faz toda uma definição com segurança do rosto da pessoa, e ele tem aqueles horários pré-programados, como se estivesse na empresa, e ele faz o batimento do ponto, né? Mesmo é interessante que esse produto é tão interessante, como ele é um georreferenciamento, mesmo em offline você consegue fazer o registro do horário e a identificação, e ele faz toda a marcação do momento onde ele está, o local aparece, se ele está, eu fiz um teste para esse produto, eu bati o ponto e apareceu meu prédio na cidade de São Paulo, na rua que eu moro, enfim, local preciso, horário preciso, e isso traz muita segurança e um controle e uma certa tranquilidade para que as pessoas possam também começar a se programar, a trabalhar dentro desse contexto, né? Então, eu acho que isto é uma situação diferente, né? Mas que a portaria 373 do Ministério do Trabalho, ela já prevê sistemas alternativos de pontos eletrônicos. Então, existe essa possibilidade, né, através de você colocar isso em convenção coletiva de trabalho,
colocando isso em convenção, esse produto já é homologado pelo Ministério do Trabalho, então você tem aí uma alternativa de controle à distância, né? Então é bem interessante esse tipo de situação. E vimos outros produtos, né? Produtos também ligados à área de RH, que hoje é uma outra tendência muito forte, né? Que é esse lado humano, tanto da empresa, de analisar quais são os perfis adequados às atividades que ele acha que é importante, e isso tem um nome em inglês, soft skills, né? Então, você analisar o soft skills de cada funcionário, à distância também. Temos aí, estamos fechando com uma outra empresa de análise de soft skills de forma muito interessante. Ela faz todo o perfil da determinação do que você, como empresário, deseja e do perfil das pessoas, né? Então, aquela que está entrando na atividade ou que já está na sua empresa, você pode passar por esse processo para analisar se está bem adequado, bem definido o trabalho dela dentro dessa nova realidade. Então, com essas alternativas que estão vindo, e também com o fato de você se liberando à distância e a contratação por esse motivo não precisa ser local mais, né? Também traz uma nova dimensão de trabalho no mercado. Eu posso contratar um funcionário que, por exemplo, está lá no Sul, né? Então, de repente, encontrei alguém lá no Sul que me atenda perfeitamente dentro dos soft skills que eu quero para a minha empresa, naqueles cargos, tudo mais, e posso contratar essa pessoa sem problema nenhum, até porque a reforma trabalhista, né, de 2017, ela prevê esse tipo de situação. Então, a gente tem todo um aparato legal que protege esse tipo de situação. Então, a princípio, para fechar esse início de conversa, eu acredito que entraremos agora nas próximas fases. A gente, de fato, não sabe ao certo o que teremos em termos de confinamento, em termos da Covid, né, da Covid-19, quer dizer, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Isso, infelizmente, é uma experiência nova para todos nós. Você vê que o mundo inteiro está muito inseguro em relação às coisas, né? Mas, enfim, a gente tem que ser otimista, né, e pensar de forma positiva. E, se Deus quiser, até o final deste ano aqui, a gente deve ter uma mudança de cenário, né? Mas mesmo com a mudança de cenário, a gente acredita que para o ano que vem, mesmo voltando à normalidade, né, que nós teremos sim um reflexo muito forte nas formas de se trabalhar, quer dizer, aquela ida na empresa, né, ir e vir no carro, aquela rotina clássica, pegar o carro de manhã, sair para o escritório e voltar no final do dia, de repente ela pode sofrer algumas mudanças. A gente acredita que, de fato, isso deve acontecer, inclusive nas empresas de contabilidade, né? Porque a experiência inicial foi muito difícil, mas agora as empresas, felizmente, estão conseguindo se adequar e se preparar para essa nova realidade. Então, nós acreditamos que, sim, terá uma mudança que talvez veio para ficar, mas uma mudança, vamos dizer, dentro de uma coerência, uma mudança não alternativa ou definitiva, né? Mas uma mescla disso, né? Eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, de empresas que eu conheço aqui em São Paulo, que realmente fizeram a revisão do seu espaço físico, na grande maioria, especialmente quem tem algumas zonas aqui de São Paulo que são caras, né? E, de fato, chegar a reduzir um terço, metade do seu espaço, fazendo uma espécie de rodízio com seus funcionários, né? E ofertando um equipamento, evidente, para que a pessoa possa ter essa possibilidade de trabalhar em casa, comprando notebooks, fazendo o funcionário assinar o termo de responsabilidade sobre aquela máquina que é da empresa, não do funcionário, tá certo? Mas dando essa possibilidade de trabalho à distância. E as empresas de tecnologia já estão trabalhando com bastante critério nessa análise e nessa gestão físico, né? Que eles chamam de mesa, né? Gestão de mesa. A gestão de mesa já é uma realidade nas empresas, é uma verdade. Ela veio para ficar, a gente percebe isso com muita clareza. E as empresas maiores, talvez de contábeis também, que têm um espaço locado e não próprio, talvez entrem também nessa rotina de locação de mesa, que é uma gestão muito interessante, da qual você marca e agenda a sua ida lá para a empresa. Mas, enfim, iniciando os trabalhos
Perfeito. Obrigado, presidente Sérgio. Excelentes considerações. Antes de a gente passar aqui para o nosso segundo convidado, só nesse ponto também para tentar contribuir de alguma forma. Nós, da própria Thomson Reuters, né, a gente está em home office desde o dia 17 de março e o nosso retorno próximo está marcado para 12 de janeiro. Ou seja, esse ano ninguém mais volta, permanecemos em home office. E é aquela questão, né? A empresa... Hoje eu estou aqui com a cadeira minha do escritório, eu trouxe para casa, os monitores, que é isso, que é o que eu preciso, né, suficiente para poder trabalhar de casa, isso eu fiz para todos os colaboradores, fazendo, claro, a gestão de tudo isso, mas nesse ponto ainda para contribuir, nós tínhamos um colega da Thomson Reuters de Buenos Aires, na Argentina, que ele saiu e foi trabalhar na Natura Boticário, e outro dia eu falava com ele, agora, semana passada, ele disse, Adriano, nós não voltamos mais para o escritório, a Natura, todos os seus grandes escritórios já foram entregues, os que eram alugados, ficaram com pequenos escritórios que serão usados na modalidade de coworking. Essa é a nova realidade aí, né? Mas para a gente poder, então, continuar aqui, eu quero também, para dar suas contribuições e seus comentários aí, convidar ele, que é contador, bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem especializações em Ciências Contábeis pela PUC do Rio Grande do Sul e em Contabilidade, Auditoria e Finanças Governamentais pela Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, possui experiência profissional na área governamental, onde atuou por mais de 30 anos no âmbito municipal, estadual e federal. Quero convidar aqui ele, que é presidente do Conselho Federal de Contabilidade no Brasil, contador e presidente Zumir Ivânio Breda. Zumir, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Boa tarde. Boa tarde, meu caro amigo, presidente Sérgio Aprobato, da FENACOM, nosso grande parceiro nas atividades das entidades de classe do Brasil. Queria cumprimentar também a Silvânia, que está dando nosso apoio técnico a esta live, e também cumprimentar a todos aqueles que estão nos prestigiando com a sua assistência, e como a gente viu no início, são de todas as partes do Brasil. Isso é muito bom. Nossa classe, a classe contábil, realmente ocupa espaço em todos os 5.570 municípios brasileiros. Não tem um município brasileiro onde a gente não tenha um profissional da contabilidade, né? Porque a profissão efetivamente é essencial e por isso ela está em todos os lugares, está presente em todos os lugares. Então, meu grande abraço a cada um desses profissionais que lutam diariamente, trabalhando nessa atividade dignificante que é a nossa profissão e enfrentando todos esses desafios aí da pandemia que nós estamos passando, estamos atravessando. Adriano, em relação a essa colocação, né, de como será a profissão, a contabilidade no futuro, né, eu acho que a Thomson Reuters é uma empresa que atua e trabalha e presta serviços para a nossa classe, isso é muito importante porque ela também nos ajuda no dia a dia das atividades, especialmente das organizações contábeis, né, a vencer todos esses desafios. Então, eu queria também agradecer esse convite e reconhecer também a parceria que a Thomson Reuters tem com as entidades de classe, especialmente quando a gente realiza eventos Brasil afora, e vocês estão sempre apoiando também os nossos eventos, participando, e isso é muito importante. Penso que em relação a esse tema, a gente poderia dizer, o Sérgio fez uma abordagem muito boa, né, em relação às questões de como será, no seu entendimento, né, esse futuro pós-pandemia, né? Se é que haverá um pós-pandemia também, né? Porque já falam que, passada essa pandemia, pode vir outra, ou uma segunda onda dessa pandemia, enfim, tudo ainda é muito incerto, né? Mas fazendo algum exercício de futurologia, digamos assim, a gente pode projetar alguns cenários. Eu acho que o primeiro deles, nós temos que pensar, nada será igual efetivamente como era antes, né? Isso até já tem música que fala algo parecido com isso, né? E se a gente for buscar algum exemplo, é só olhar as catástrofes mais recentes que nós tivemos aí no mundo, para ver que depois disso tudo mudou. É só pegar um exemplo bem recente agora, né? Aquele atentado às Torres Gêmeas em 2001 em Nova York, né? Depois daquele atentado, o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Se nós olharmos o que aconteceu no âmbito da aviação mundial, né, especialmente a aviação comercial, mudou radicalmente, nada mais foi, né? E esse impacto daquilo que aconteceu no 11 de setembro de 2001 permanece até hoje. Todos nós sofremos cada vez que temos que fazer uma viagem, né? Temos que passar por um rigoroso controle nos aeroportos, né, para saber se nenhum de nós está portando arma ou algum objeto de metal que possa ser perigoso, né?
Por que isso aconteceu? Porque lá em 11 de setembro de 2001, né, um grupo lá de terroristas decidiu atacar as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Mudou o mundo para sempre, né? Vão fazer 20 anos no próximo ano desse atentado e o mundo nunca mais foi o mesmo. E nunca mais será também. A mesma coisa essa pandemia, ela vai trazer consequências, vai mudar a nossa realidade, especialmente aí na questão econômica, né? A realidade das empresas. Então, as empresas nunca mais serão as mesmas depois dessa pandemia. O quanto elas terão que mudar, eu acho que vai depender muito de cada ramo de atividade de cada empresa, né? De qual a sua finalidade, de qual o seu objeto, né? Algumas terão um impacto muito maior, muito mais forte, a ponto até talvez de desaparecerem do mercado, como algumas já estão desaparecendo do mercado, e outras sairão dessa pandemia muito mais fortalecidas, muito mais valorizadas, inclusive. Né? Por quê? Porque operam em segmentos que são vitais hoje em dia para a nossa economia. Então, a gente já está percebendo agora empresas que têm suas ações altamente valorizadas, cresceram enormemente. Vamos pegar duas apenas para citar, sem procurar fazer nenhum comercial, mas são empresas globais, né? A Amazon e mais aqui na nossa região, aqui a Mercado Livre, são empresas que tiveram um crescimento de mais de 40% nas suas ações agora durante a pandemia. Né? Por quê? Porque atuam num segmento que era um segmento essencial, está sendo um segmento essencial para nós agora, podermos fazer transações comerciais, né? Usar essas empresas de comércio eletrônico, essas plataformas de comércio eletrônico. Então, a crise tem esses efeitos, destrói algumas empresas, constrói outras. Né? Nesse meio tempo, ou nesse espaço, digamos assim, tem um universo de empresas que vai ter que se adaptar em termos de linha de produção, em termos de logística, em termos de marketing, né, para poder sobreviver. Talvez até mudar o seu ramo de negócio. Tamanho é o impacto que isso está tendo dentro da economia. Né? Então, prever qual é o cenário que vai ser depois dessa pandemia, ou seja, aquilo que estão chamando de um novo normal, vai depender de cada uma dessas situações. Né? Onde a empresa atua, qual é a sua capacidade de adaptação a essa nova realidade, a sua versatilidade para fazer essa adaptação, e também o dinamismo, né, e a capacidade dos seus dirigentes de poder fazer isso em curto espaço de tempo. Né? O Charles Darwin já dizia, na sua teoria da evolução das espécies, né, que quem sobreviveria às transformações do mundo não seriam os mais rápidos nem os mais inteligentes, mas sim aqueles mais capazes, né, de se adaptar às condições mais adversas possíveis. Isso vai acontecer conosco, pessoas físicas, e também com as empresas. Né? Então, acho que esse mundo, depois da pandemia, vai ser um mundo totalmente diferente. Né? As empresas não serão as mesmas. Agora, a capacidade que cada uma vai ter de poder fazer essa adaptação vai depender de vários fatores, inclusive de possibilidade de recursos, de investimentos para poder fazer as transformações que elas têm que fazer. A transformação principal, sem dúvida nenhuma, vai ser no aspecto logístico, de uma maneira geral, né? Ou seja, como ela vai se posicionar em termos da sua estrutura física de funcionamento, né? E como ela vai se posicionar no mercado para poder distribuir os seus serviços ou os seus produtos. Né? Ela consegue distribuir os seus serviços, os seus produtos de uma maneira muito mais ágil, usando tecnologia, né? Ou ela ainda vai ser muito dependente da capacidade, do fator humano da pessoa para poder processar o seu segmento, né? O seu serviço, o seu produto. Essa realidade, a gente não tem como prever exatamente como ela vai acontecer, né? Porque tem muitas variáveis que influenciam ela. Né? O que a gente tem dito do ponto de vista da nossa profissão, puxando um pouco agora para o nosso lado, a profissão contábil, né? Como é que as nossas empresas vão sobreviver? Nós temos uma capacidade muito grande de poder nos adequar rapidamente a essa nova realidade, em função de que o nosso serviço é um serviço que tem a possibilidade de ser prestado à distância, ou seja, ele não prescinde da presença física no local para que eu possa prestar o serviço. Então, isso já é uma grande facilidade que nós temos, né, de poder nos adaptar a essa nova realidade. E a prova melhor disso foi esse próprio período da pandemia, né, onde o Sérgio aí referiu, né, as empresas contábeis, por exemplo, conseguiram fazer rapidamente um processo de adaptação para continuar prestando serviços à distância. Né? Nós já estávamos nos preparando para isso. Todas as discussões que nós vimos fazendo nos nossos eventos da classe, pelo menos nos últimos 5 anos, se não nos últimos 10 anos, tratavam de como a gente traria a tecnologia para dentro das nossas empresas e fazê-las funcionarem à distância. Né?
O que a pandemia fez foi nos empurrar rapidamente para esse novo mundo, né? Sem dar muito tempo, talvez, de a gente pensar se essa era a melhor opção ou não, né? Ou seja, foi uma mudança não planejada de tipo de funcionamento das nossas empresas, e isso trouxe uma série de problemas aí que foram vivenciados especialmente por aquelas empresas de menor porte, micro e pequenas empresas, né, que têm menos capacidade aí de poder fazer essa adaptação rapidamente, né? Mas hoje, numa média geral, a gente percebe que as empresas conseguiram já se adaptar a essa nova realidade e conseguem prestar serviços à distância com bastante tranquilidade, né? Aliás, nós temos já no mercado, inclusive, empresas que vinham trabalhando nessa modalidade de contabilidade à distância, né, contabilidade online, né, que já estavam antes da pandemia oferecendo esse tipo de serviço no mercado. Eu vejo que é importante, do ponto de vista da nossa profissão e do ponto de vista do mercado de uma maneira geral, de como ele vai se comportar doravante, é a questão da confiança que nós precisamos ter nas empresas, no mercado e nas próprias economias, né? Acho que isso é fundamental para que a gente possa se recuperar e sair de uma crise, né? Porque o mercado está abalado, as pessoas estão desconfiadas de tudo, né? Os investidores têm receio de investir, né? Os próprios empresários não sabem quais são as diretrizes governamentais que vão ter doravante, né? Então, isso gera uma insegurança muito grande no mercado, retrai a capacidade de investimentos e trava a economia. E aí eu acho que o profissional da contabilidade, nós temos uma responsabilidade muito grande de ajudar a manter essa confiança nas empresas, manter a confiança nos mercados e na própria economia, né? Esse é um papel importante que nós temos a desempenhar. Como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso fazendo aquilo que é a nossa especialidade, ou seja, fazendo um trabalho de alta qualidade e prestando um assessoramento às empresas para que elas possam, com maior facilidade, poder se sustentar no mercado. E se nós olharmos para o campo das micro e pequenas empresas, que são a ampla maioria, são quase 10 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, não estou nem falando do MEI, né? Essas micro e pequenas empresas, elas são muito dependentes do assessoramento técnico profissional do profissional da contabilidade que presta serviços a ela. Então, aí nós temos na mão um campo de atuação bastante forte, que é de ajudar essas empresas, assessorar essas empresas para que elas consigam atravessar essa fase e possam, depois da pandemia, né, continuar sobrevivendo, continuar atuando no seu segmento de atuação. Ou não, ou talvez tenham até que mudar de segmento de atuação, né? É um papel importante que nós temos na mão. Acho que a nossa capacidade, fruto da nossa experiência também e da nossa formação, né, experiência estratégica, experiência operacional, são fundamentais nesse momento para que a gente possa efetivamente manter as nossas empresas funcionando e ajudar as empresas, nossas clientes também, a se manterem vivas durante esse período, né? Já no Brasil, historicamente, a taxa de mortalidade das empresas ela é alta mesmo em períodos de normalidade, né? Agora, na pandemia, certamente isso vai aumentar. Então, o desafio é muito grande para que a gente possa atravessar esse período e sair mais adiante, né, com um processo de recuperação econômica razoável, né, que não deixe sequelas tão profundas na economia brasileira em termos de geração de empregos, em termos de renda per capita e tudo mais, ou seja, que a gente caia sensivelmente naqueles indicadores sociais, né, que são controlados e que medem o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH de cada país. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Então, eu queria dizer que a nossa responsabilidade sempre é prestar um serviço de alta qualidade, prestar informações de alta qualidade nos nossos trabalhos, nos relatórios que nós produzimos, para que eles possam servir efetivamente a todas as partes interessadas, né, e possam ajudar o mercado a se fortalecer de novo, a ganhar confiança, a ganhar credibilidade novamente, porque ela está extremamente abalada em decorrência dessa pandemia. Então, acho que aí está o grande desafio para o profissional da contabilidade. E aquele que conseguir ocupar esse espaço, que conseguir se reformular, né, se reprogramar, talvez melhor dizendo, né, para se tornar um profissional com esse novo perfil, inclusive adicionado de todas essas habilidades leves, que também são importantíssimas, né,
além do conhecimento técnico que nós temos que ter da nossa atividade, né? As habilidades leves são fundamentais também. Se ele conseguir se reunir todas essas habilidades, ou pelo menos algumas delas, ele certamente terá uma condição muito melhor de poder ajudar a sua empresa a ter sustentabilidade e também ajudar as empresas, suas clientes, né, a terem essa sustentabilidade no período pós-pandemia. Acho que para nós essa crise da pandemia do coronavírus, o Covid-19, né, está sendo uma grande oportunidade de crescimento profissional. Né? Ao contrário do que muitos dizem, que a gente vai perder espaço, né, ou coisa desse tipo, eu acredito que a nossa profissão está tendo uma grande oportunidade de dar um salto qualitativo muito grande nesse período pós-pandemia, até por esse reconhecimento que está tendo, o Sérgio falou disso, da essencialidade dos nossos serviços. Né? Acho que ficou muito claro para os empresários a essencialidade dos serviços contábeis dentro do período da crise. Especialmente as micro e pequenas empresas foram altamente dependentes dos profissionais da contabilidade para resolverem todos os seus problemas trabalhistas, previdenciários, societários, tributários e até creditícios que elas tiveram agora durante esse período. Né? Foi pela mão dos contadores, praticamente, e dos técnicos em contabilidade, é claro, né, que se firmaram mais de 15 milhões de acordos trabalhistas de redução de jornada de trabalho ou de suspensão de contrato de trabalho, fruto daquelas MPs 927 e 936. Né? Isso só foi possível pelo engajamento da classe contábil. Aliás, tem que fazer aqui um reconhecimento justo e merecido também, e além da classe contábil, também as empresas de software ajudaram em muito nesse processo, né? Ajudaram o governo, ajudaram a classe contábil também a poder resolver os entraves do sistema empregador web, né, que estava dificultando em muito a realização desses acordos junto ao governo. Né? E foi uma força-tarefa que se fez aí entre profissionais da contabilidade, empresas de software e o governo para resolver todos esses entraves e viabilizar a formalização daqueles 15 milhões de acordos que foram firmados nesse período aí. Então, acho que esse é o saldo, é o balanço que nós temos nesse momento, daquilo que é possível a gente poder imaginar que seria, né, ou que será esse novo cenário pós-pandemia. Ou seja, um mundo diferente, um mundo onde nada vai ser igual, onde as empresas não serão mais as mesmas, né, e um cenário onde a gente vai ter que trabalhar muito mais com as ferramentas tecnológicas. Eu até não sei exatamente até que ponto, né, a gente vai trabalhar à distância, em home office, né? Numa pesquisa que saiu agora também no começo da pandemia, com os CEOs, né, os executivos das 500 maiores empresas, publicadas pela revista Fortune americana, eles falam que foi perguntado quando é que pelo menos 90% da sua força de trabalho retornaria ao local usual de trabalho que existia antes da pandemia. Né? 26% responderam que nunca mais. Né? 20% responderam que a partir de janeiro do ano que vem talvez voltasse a ter 90% da força de trabalho presencial. Né? Então, significa que realmente vai mudar isso. O quanto vai mudar é um mero exercício de especulação nesse momento. Não tem a menor chance de a gente poder afirmar em que percentual vai existir o home office. Né? Até por uma questão talvez importante, Sérgio, que eu coloco, que é a seguinte, a experiência de home office no Brasil, pelo menos, ainda é muito incipiente. Né? Então, ela carece de uma melhor regulamentação do ponto de vista trabalhista e previdenciário, né? E até mesmo sobre outros aspectos. A gente já vê, por exemplo, aí decisões judiciais que estão entendendo que a empresa tem que pagar uma parte, por exemplo, uma ajuda de custo, alguma coisa para o funcionário que estiver trabalhando em home office, né? Porque o home office, a casa do funcionário, vai ser uma extensão da empresa, e se é uma extensão da empresa, ela tem que ser remunerada. Né? Teve uma decisão até, de certa forma, um pouco inédita na Suíça, recentemente, onde o Tribunal Superior de lá entendeu que as empresas que querem trabalhar em home office são obrigadas a pagar uma parte do aluguel, né, ou da prestação do imóvel do empregado, né? Porque ela está alugando o seu espaço residencial como se parte da empresa fosse. Então, é um mundo novo ainda que vai ter que ser regulamentado, vai haver a disputa entre sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, né? Para estabelecer um regramento mais claro de como é que deve efetivamente funcionar esse home office. Né? O receio que eu tenho é que talvez, se a regulamentação não for bem feita, né, talvez o home office possa não ser uma opção tão vantajosa assim para as empresas de uma maneira geral. Né? Então, a gente também tem que ter um pouco de cautela
quando eu vou, por exemplo, afirmar que as empresas todas vão procurar colocar seus funcionários em home office, né? Talvez, eu não sei se isso será, de uma maneira geral, a opção mais vantajosa, né? Isso o tempo talvez vai dizer, e vai depender muito da regulamentação que a legislação vai estabelecer para esse tipo de atividade. Agora que vai ser diferente, vai, isso a gente não tem a menor dúvida. Então, essas são as considerações que eu queria fazer nesse início. Excelente, obrigado, presidente Zumbi. Muito bom. Aqui, enquanto você falava, tem duas considerações no chat aqui que eu queria compartilhar também. Uma da Cat, que ela diz que, no ponto de vista dela, né, com todas essas mudanças, acredito que muitos clientes se aproximarão mais dos contadores, e isso fará com que valorizem ainda mais o trabalho dos contadores, né? E a Amanda também cita que, muito bom, estou fazendo meu TCC com o tema da MP 936, né? Então, o pessoal interagindo aí, bacana, né? E você que quiser participar com a gente, a ideia agora é a gente ir fazendo perguntas para os nossos convidados. Se você quiser também enviar sua pergunta, envie aí no chat, você que está com a gente participando aí, né? Envie para a gente poder fazer para os nossos convidados também. Mas eu quero fazer uma pergunta para o presidente Sérgio, que é essa questão, aproveitando também esse final da resposta do presidente Zumbi, em relação a essa questão. 100% das pessoas voltarão, empresas médias e maiores, né, estar no mesmo ambiente físico? Parece que não, 100% parece ser algo que se desenha assim para sempre ter alguém em home office, sempre ter alguém. E para isso, pensando nos escritórios contábeis, né, principalmente na estrutura das empresas de contabilidade, ela vai ter que oferecer uma certa estrutura tecnológica para ter esse acesso. E aí a pergunta é, com isso tudo, qual a preocupação com essa questão do home office que os contadores precisam ter em relação à segurança dos dados? Segurança dos dados, dos seus dados e dos dados dos seus clientes. Então, vamos lá. Adorei a pergunta. Bom, primeiro, só para complementar a fala do Zumbi, que falou muito bem. Aliás, ele fala muito bem, mas complementando o que ele falou, o artigo 62 da CLT ele foi alterado com a reforma trabalhista de 2017. Lá tem essa previsibilidade. Então, para mim, está claro na lei, né? Então, o sujeito que trabalha à distância, em home office, algumas coisas que ele terá direito a algumas coisas, evidentemente, porque é uma extensão do trabalho, outras não terá. Por exemplo, vale refeição, ele não vai ter. Isso está claro no artigo da lei, entendeu? Porque ele está em casa, né? Então, ele não vai ter, pelo que foi determinado naquela reforma trabalhista, ele não terá algumas coisas e terá outras, evidentemente, por estar em casa. Muito bem. Eu acho, vamos ver, a questão da informação, ela é uma preocupação que nós temos já desde que se cogitou se fazer o projeto de lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lá atrás, nós da FENACOM já nos preocupamos com essa questão, né? E já preparamos hoje uma estrutura para poder repassar isso a todos os nossos profissionais. Então, nós temos hoje, sendo lançado em parceria com uma banca jurídica muito forte, que tem relações estreitas com o Ministério Público Federal também, e eles têm toda uma grade de treinamentos, né, para certificação digital, inclusive a geração de um certificado para DPO, né, para o Data Protection Officer, né, que é o protetor de dados, né, o especialista nessa atividade. A gente acredita que o DPO a gente vai ter nas empresas de médio porte para mais e nas empresas de contabilidade, porque você que vai dar esse tipo de suporte às empresas pequenas, porque elas não vão ter condições de ter um DPO na sua atividade, na sua estrutura, né? Então, você dará esse suporte a essas pequenas empresas. Além disso, né, de toda essa grade consultiva para as pessoas se especializarem, você vai ter os cursos mais naturais, normais, não tão especialistas, para as pessoas também tomarem conhecimento e consciência da necessidade da proteção de dados, da documentação que você trabalha nos seus negócios, na verdade, né? A gente tem muito documento extremamente sensível na nossa base, extremamente sensível, e que a gente precisa guardar com muito critério. Então, todo esse critério de guarda, como fazer, quais são as implicações, quais são as autorizações que precisam ter do cliente para que você possa fazer a movimentação da documentação. Então, toda essa questão, na verdade, nós estamos hoje já preparados para poder também estar dando treinamento adequado às empresas de contabilidade. E elas, por sua vez, tendo a criação do DPO na sua empresa, poder também ofertar
esse tipo de serviço consultivo aos seus clientes, para que eles também tomem cuidado, porque essa lei serve para todos, não é para uma empresa grande e para pequena, não. Isso é importante a gente ressaltar. Esse é um projeto que atinge a todos, né? Porque a questão de proteção de dados pessoais é uma questão vamos dizer, universalizada, né? Na Europa ela está muito bem regida, começou fortemente na Inglaterra e se espalhou pela Europa como um todo. Os Estados Unidos ainda não tem uma legislação específica para isso, mas a tendência é que se tenha, até porque o mercado americano ele é muito duro, né? Muito incisivo, né? As multas que a gente vê, eles já cobraram de empresas como Facebook e outras aí no mercado, mostra a severidade e a regra, o regramento do mercado americano nesse particular. Então, eu acho que esse vai ser o caminho, né? O caminho do controle. E a gente está preparado para colaborar. E fora isso, viu, Adriano, é importante ressaltar que outra preocupação que a gente tem, e que também foi muito bem colocado pelo Zumir, é a questão da estrutura hoje das empresas, como elas vão se estruturar na aquisição de novos ferramentais, ou de troca até de produtos aí que estão trabalhando na questão do produto, do sistema de base mesmo, sistema contábil, fiscal, né? Se eles vão trocar ou não, enfim. Toda essa questão envolve um custeio e que muitas das vezes a empresa não está preparada para isso. Então, até nesse particular, a gente está começando a nos preocupar, procurando os parceiros, procurando soluções importantes de financiamento para essas empresas, para poder ofertar isso para elas, né? Então, eu sei que algumas das empresas de tecnologia já estão também com esse tipo de pensamento, de preocupação, e também vão ofertar, né? Eu acho que talvez seja o caso de vocês, eu sei que tem algumas outras também de mercado de gestão, tendo esse foco, né, para poder colaborar com as empresas de contabilidade lá na ponta, através de algumas ligações com esses bancos hoje digitais, que têm um custeio bem menor e mais acessível a essas empresas. Então, também esse outro aspecto é importante, que seja importante a gente também colaborar de alguma maneira, colar com o empresário na ponta, para que ele possa, de fato, ter uma estrutura adequada para poder dar um atendimento muito bem lá na ponta para o seu cliente. E fechando a questão da LGPD, a gente não pode esquecer que no Brasil, já na gestão do nosso novo presidente, né, do nosso presidente que está aí, soltou quando ele assumiu a presidência, o slogan de Brasil digital, né? Quer dizer, o Brasil voltado a esse mundo da digitalização. Então, desde então, evidentemente, a gente percebe nessa evolução do mecanismo da digitalização. A digitalização segura, né, com certificação, tornando uma prática mais adequada. Inclusive, soltando uma legislação dizendo que a documentação em papel, utilizando uma digitalização através do regime CP Brasil, ela tem reconhecimento de documento original. Então, isso é muito importante também, porque muda e abre um caminho para as empresas de contabilidade muito grande, né? As empresas precisarem ficar guardando papéis, fazer esse processo de digitalização através de uma empresa contábil que possa fazer esse processo a ele, né? E também, além de fazer um arquivo eletrônico com criptografia guardado, com segurança e tudo mais, né? Isso provavelmente vocês vão ofertar isso, eu não tenho dúvida disso. Também começar a trabalhar a questão de manipulação das informações para trazer índices importantes para essas empresas. Então, isso é um outro dado, uma outra forma de se vender, e também de assessorar as empresas através de parcerias com empresas de tecnologia, como a de vocês, de outras de mercado, que possam também trazer esse tipo de dado importante do cruzamento das suas informações nos últimos 5 anos, por exemplo, a evolução do estoque, outras evoluções, dos fornecedores que você tem, nível de custo deles, com valores a valor presente, enfim, análises importantes que você possa estar realizando para poder trazer melhores sugestões para que ele, cliente, faça uma tomada de decisão mais adequada e mais assertiva nesse momento aí de grande dificuldade. Perfeito. Muito obrigado, presidente Sérgio. Começaram a chegar aqui também agora algumas perguntas dos nossos participantes e vou tomar aqui a próxima, que é a do Gildo, está bem relacionada com o final da resposta aí do presidente Sérgio, mas eu quero fazer essa pergunta
para o presidente Zumir, mas quero fazer uma colocação antes. O Gildo ele fala o seguinte, sobre a LGPD, o que os palestrantes, no caso agora para o Zumir especificamente, entendem sobre o que as empresas de software deverão dar de garantia, suporte e segurança aos profissionais da contabilidade, para subsidiar os escritórios e garantir aos seus clientes a manutenção dos dados. Antes e aí eu vou repetir talvez a pergunta para o Zumir, mas antes de responder, eu quero dizer para vocês que nós da Thomson Reuters já estamos trabalhando nisso, nós estamos sendo auditados pela Deloitte, auditados em relação aos nossos processos de segurança de dados. Em breve, em parceria com o nosso departamento jurídico e tentando até trazer alguém da Deloitte para fazer um webinar para falar especificamente de LGPD e tudo aquilo que a gente tem preparado para oferecer um pouco disso, mas aqui também a pergunta ela é ampla, né? Empresas de software não só do segmento, mas no geral, né? Mas, Zumir, a pergunta do Gildo é sobre a LGPD, então, o que você entende, o que as empresas de software devem dar de suporte, segurança para os profissionais de contabilidade, dando subsídio aos escritórios, para garantir também a segurança e a manutenção dos dados? Como é que você entende esse ponto? Antes de responder isso, eu até queria dizer que a lei sobre a questão da digitalização de documentos, né, que o Sérgio referiu anteriormente, ela é muito importante realmente porque permitiu às empresas, né, poderem digitalizar e sem guardar os originais dos documentos, né. O estranho dessa norma é que essa regra não vale para o setor público. O setor público não pode destruir, não pode substituir os documentos originais por cópias digitais, né? Ele é obrigado a guardar os documentos originais. Então, nós, por exemplo, nos conselhos de contabilidade, não podemos destruir os originais dos documentos, temos que guardar, porque a lei não atingiu os órgãos públicos, por mais estranho que isso possa parecer, né? Parece que dentro do serviço público não se confia que a cópia possa ser feita adequadamente, mas nas empresas privadas sim, né? Algo meio sem sentido, né? Com relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda há muita dúvida sobre ela, né? E acho até que talvez o Sérgio possa até ter a condição melhor de responder isso, porque opera com empresa de serviços contábeis, né? E ainda existem muitos pontos que nós também temos dúvida lá dentro do próprio Conselho, né, em relação à sua aplicação. Estamos agora, inclusive, contratando uma empresa de consultoria, né, só para poder dar assessoramento ao Conselho Federal e aos conselhos regionais, né, sobre a implantação da LGPD, né. Nas empresas não vai ser diferente, ou seja, essas informações vão ter que ser, de alguma forma, asseguradas, né, em termos do seu sigilo, por diversos meios, né. Quais as informações que têm que ser asseguradas, qual o nível de sigilo que isso vai ter, né, eu acho que ainda tem bastante discussão para se fazer daqui para frente, né. A verdade é que a lei é bastante restritiva, ela é muito restritiva, né, e dentro, por exemplo, do setor público, de certa forma, a gente considera ela até um pouco contraditória com a própria lei de transparência, né, porque a lei de transparência diz que você tem que divulgar as informações, e a LGPD diz que você tem que ter restrições na divulgação de informações. Então, há um certo conflito aí até de competências que talvez o próprio Poder Judiciário vai ter que esclarecer melhor sobre esse conflito. Mas isso é aplicável ao setor público, né? Para as empresas privadas, o rigor também é muito grande em relação às restrições que ela oferece, né? E as empresas vão ter que discutir, vão ter que negociar esses acordos de sigilo, né, que a lei impõe sejam observados, né? Como isso vai ser feito, me parece que é uma discussão que vai ter que haver entre as duas partes interessadas, né, na proteção desses dados. Eu fico imaginando, por exemplo, né, as informações colhidas por empresas, como empresas do segmento de telemarketing ou empresas de telefonia, né, que fazem dessas informações o seu instrumento de comércio, muitas vezes até, né? Como é que elas vão assegurar esse sigilo dessas informações em relação aos possíveis usuários que hoje têm? É um mundo que ainda também vai ter muita discussão daqui para frente, vai ter que ter muito debate sobre ele, né, para se chegar a um denominador comum do que deve ser feito efetivamente em cada área. É possível até a gente venha a ter alterações na própria lei, né, quando do início da sua vigência e dos problemas que ela deve apresentar no seu dia a dia. E, acima de tudo, o grande problema que eu vejo hoje é como controlar esses vazamentos de informações, né? Porque hoje já se viu, não existe sistema seguro, não existe banco de dados seguro. Os hackers, os
e fazem os ataques cibernéticos, aí conseguem invadir qualquer tipo de sistema. E aí invadem o sistema da sua empresa, roubam os seus dados, e como é que fica a questão frente à LGPD, né? Pode ser uma atitude criminosa, é verdade, né? Mas furtaram os seus dados. Seus dados não são mais sigilosos, já estão na mão de terceiros. Então, tem uma série de questões aí para serem discutidas ainda, para que essa lei vingue efetivamente e produza seus efeitos, que eu acho que é necessário, né? Mas que vai exigir ainda aí muito aperfeiçoamento, muito debate entre as partes. Perfeito. Obrigado, presidente Sumir. A conversa, quando ela é boa, o tempo voa também, né? Está quase no nosso horário de encerrar aí a nossa conversa, mas eu quero... Tem algumas perguntas que estão aqui no chat, eu quero passar para vocês aí, para responder pelo menos mais uma, e aí vocês fazerem as considerações finais, mas dizer para aqueles que as perguntas não forem respondidas, a gente vai depois tomar a liberdade de compartilhar essas perguntas com os presidentes aqui pós-evento, para a gente responder para vocês por texto depois, para não ficar ninguém aí com dúvida pendente. Mas antes de a gente, então, também passar aqui para a próxima pergunta e conversar um pouquinho mais para a gente poder, antes, encerrar, já queria deixar registrado aqui também que nos dias 23 e 24 de setembro a gente vai realizar o Synergy, evento global da Thomson Reuters, que em 2018 a gente realizou ele presencialmente e agora ele vem para o modelo totalmente online. Então, em breve, você que é nosso cliente, aqui nós temos clientes da Thomson Reuters e tem não clientes. O evento Synergy para o nosso segmento contábil ele é exclusivo para clientes. Então, nesse evento, a gente está trazendo os nossos presidentes aqui, Sérgio e Zumir, estarão com a gente num painel lá dentro também do evento. Nós estamos trazendo Ricardo Morim para falar sobre o cenário econômico pós-pandemia. Nós estamos trazendo o Arthur Igreja para falar sobre tecnologia e o profissional do futuro. Nós teremos um painel com jornalistas da Reuters, da agência de notícia Reuters, 5 jornalistas de diversos, dos 5 continentes, falando também sobre esse cenário global. Nós teremos um painel também sobre reforma tributária, além de falar sobre novidades do nosso produto, lançamentos, enfim, então um evento fantástico. Você que é nosso cliente está convidado, em breve você vai receber aí o convite para participar com a gente. Mas, presidente Sérgio, vamos lá. O Rafael, ele coloca aqui, depois eu passo para vocês fazerem as considerações, ele diz o seguinte: olá, atualmente nosso escritório está preparado para o home office, com um ambiente totalmente em nuvem. Enxergamos que o próximo desafio é o controle dos processos operacionais da empresa. Quais ferramentas poderíamos utilizar para isso? Para os processos operacionais da empresa. Vamos lá, Rafael, tudo bem? Então, você já está dentro de uma estatística da nossa atividade, você está entre aqueles 20% que já estão preparados para isso, dentro do modelo em nuvem, né? A grande maioria, infelizmente, não está ainda. Mas, então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Primeiro, só para fechar a questão da LGPD, que tem complemento à sua pergunta, ao meu ver, toda análise depende de como é que cada empresa trabalha, como é que ela realiza seus processos, né? Isso tem que ser analisado, critério para verificar na sua atividade, na sua empresa, onde estão assim, as áreas sensíveis, né? Onde estão os pontos de sensibilidade em que você tem que, de certa forma, fazer ajustes. Então, isso que é importante. Então, não é uma regra geral a todos, né? Você tem que fazer, contratar empresas que fazem esse tipo de trabalho. Também estamos fazendo uma parceria com uma empresa que ela colocou toda a legislação dentro de uma base de dados com inteligência artificial e ela faz esse diagnóstico de forma muito interessante. Isso daqui a pouco vai estar no mercado. E é bom, porque você consegue enxergar com isso quais os pontos importantes que você tem para poder ajustar a essa nova realidade, né? Com autorizações, você tem que se precaver, de tudo que possa vir a acontecer, né? Ou seja, o fato de você ter informações do seu cliente na sua base, se você tem autorização, se ele tem essa consciência e autorizado, ele não pode ficar pelo período que a lei permite, não tem problema nenhum. Você não está cometendo nenhum ato falho. Se você também comprovar que você tem toda a estrutura de segurança para poder manter aquelas informações lá de forma adequada, também eu não vejo muito problema. Então, dentro dessa linha, ele perguntou quais produtos podem se adequar. Um deles é esse produto de ponto na verdade, digital. Ele faz integração com qualquer sistema de adaptação de ponto, de empresas como a Thomson Reuters aqui, e outras de mercado. Então, é importante isso, você ter um ponto digital e com georreferenciamento que trabalha em offline. Então, por exemplo, se você tiver é muito comum na auditoria o sujeito pegar avião e para cá e para baixo,
Se tivesse que marcar o ponto, se você marcar e registrar dentro do voo, esse ponto é registrado dentro do avião. Aparece isso lá no georreferenciamento. É muito interessante, né? Então, esse é um produto que eu acho que ele traz uma segurança muito grande, porque se você botar um produto desse com o tipo de serviço que você vai prestar em home office, você pode fazer simplesmente o acesso direto no sistema ou trabalhar através de jobs, né? Se dá as tarefas e cobra essas tarefas, essa devolutiva. Enfim, cada empresa tem um critério de processo e cada uma vai adotar um determinado processo interno, tá certo? Outra questão que a gente coloca com clareza, esse produto também voltado à análise de qualidades, que você acha que são importantes para a sua atividade, esse é um produto bem interessante que também, hoje, nesse momento em que as pessoas estão confinadas nas suas casas e que estão aqui representando o seu negócio diretamente com clientes, né, no mercado direto, não é você que está lá, são os seus funcionários que estão lá. Então, você precisa ter todo um critério agora de afinamento com os seus funcionários para determinadas funções que eles vão ter e até as funções, vamos dizer assim, de background, né, que tem que ficar atrás, trabalhando de forma muito assertiva, né? Então, para tudo isso é importante você ter produtos que vão te dar alguns controles importantes. Outra coisa que é importante também verificar nesse mundo da digitalização, que daqui para frente, todo documento digitalizado com certificação digital, ele tem validade jurídica. Então, pensar nesses processos daqui para frente com seus clientes, tanto na digitalização do que você tem em papel, né, que isso é uma coisa, outra coisa daqui para frente, os processos de documentos digitalizados, como por exemplo, as notas fiscais eletrônicas, né? Um procedimento do SPED, um procedimento de governo, que ela é uma nota que tem certificação e que você, evidentemente, tem que guardar, ter essas notas dos clientes guardadas ou na base deles ou na sua base, né? De alguma maneira, com garantia e segurança para que não haja problema, né? Então, tudo isso daí, evidentemente, dentro desse processo de LGPD, dando, enfim, a conscientização do seu cliente de que você tem a guarda, talvez, do documento que você mandou para ele eletrônico, isso é muito importante, né? De forma geral, criar critérios de definições de serviço, evidentemente à distância, e eu acredito que esse inicialmente, né? Esse vai ser o passo inicial, ou seja, toda essa formatação de processos que você vai ter que fazer na sua empresa, evidentemente não readequando tudo, mas dentro de como você trabalha, evidente, né? E isso é que vai determinar quais ferramentais você vai se utilizar para poder andar de forma mais adequada com seus processos na nuvem lá e que seus clientes também tenham essa conscientização. Então, eu acredito que é um momento todo especial em que a gente também está aprendendo e também está se adequando a essas novas realidades. Perfeito, muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Bom, deixa aqui, eu quero passar para vocês fazerem as considerações finais, mas antes de mais nada, agradecer muito a vocês, presidente Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente da FENACOM, presidente do Conselho Federal, Zulmir Ivânio Breda também. Fantástico, conteúdo fantástico, com as perguntas que estão aqui, que a gente não vai conseguir responder, com aquilo que a gente mesmo conseguiria provocar, que são os nossos anseios e angústias desse tempo, fácil, ficaríamos umas 2, 3 horas conversando aqui tranquilamente, porque tem muita coisa, mas eu acho que o momento foi oportuno de a gente ter vocês aí, os presidentes das duas principais entidades da classe contábil no nosso país, né? Um prazer enorme, em nome da Thomson Reuters, da Soluções Domínio, eu falo que é um prazer receber vocês. Nós já nos encontramos em alguns lugares desse país, aí nos eventos online, hoje estamos nos eventos presenciais, hoje estamos aqui no evento online, mas também sabemos, e eu quero que nas considerações finais, que esperamos que 2021 a gente possa também continuar online em algum momento, mas também ter oportunidade de nos encontrar, ter aquele aperto de mão e aquela conversa face a face. Eu quero, nessas considerações finais, um pouco agora, falando um pouco como presidente de entidade também, aí eu começo, já que o Sérgio, o último falou, pode continuar falando aqui, como a FENACOM também prevê a volta das atividades da entidade em relação ao presencial, e falasse um pouquinho nas suas considerações finais aí para o ano que vem, enfim, quais são as projeções que vocês têm aí, e já fazendo as considerações finais para o pessoal que nos acompanhou até aqui.
Bom, primeiro que eu queria agradecer a oportunidade. Você vê quando o papo é gostoso, passa rápido. Passou uma hora, assim, ó, Ah, tem sentido. A conversa é muito boa, muito técnica, com pessoas ótimas, então isso é gostoso. E, bom, com relação à FENACOM, na verdade, nessa pandemia, nós tomamos algumas atitudes interessantes de trabalho, né, para não, para motivar a nossa turma. Então, adotei alguns critérios de reuniões quase que diárias, né, com critério. Então, segunda-feira, comunicação, relação institucional, enfim, a gente foi criando reuniões que toda semana a gente tem, para justamente ir uma reunião com toda a administração, né, para todo mundo ficar a par de tudo. Por quê? Para todo mundo sentir que faz parte do time, né? Porque você imagina todo mundo na sua casa, à distância, se a gente não tivesse esse critério de fazer isso, ia todo mundo estar se desmotivando, sabendo, poxa, e agora, como é que vai ficar, né? O que vai acontecer comigo, né? Eu estou fora do esquema da FENACOM, a FENACOM que está fazendo, enfim. A gente adotou esse critério que deu muito resultado, acho que a gente foi muito proativo nesse momento de pandemia, estamos sendo até bem elogiados, o público está crescendo, inclusive as nossas lives estão crescendo. Nós temos hoje, passamos a casa dos 20 mil seguidores, né? É bom relatar esse número, um número para nós expressivo. Começamos lá em março com 3, 4 mil seguidores e já atingimos 20 mil seguidores. Então, é uma mudança bastante expressiva, né? Então, a gente acredita que essa mudança para a FENACOM, na verdade, ainda nós não voltamos fisicamente lá para Brasília, até porque o pessoal está meio, eu estou vendo que eles estão um pouco ainda inseguros, tudo mais, né? A gente compramos o kit para todo mundo fazer, todos os nossos funcionários e seus familiares fazerem o teste da vacina, da Covid. Tivemos alguns casos de estarem com a Covid, né? Então foi bom ter feito isso, justamente para eles tomarem os seus cuidados devidos, né? E isso já tem um mês mais ou menos, tanto na FENACOM como no Instituto FENACOM. E agora, a partir do mês que vem, agora setembro para outubro, provavelmente a gente deve começar a tomar o ritmo de não voltar totalmente, mas voltar parcialmente, e com algumas reuniões presenciais, e também faz parte, a gente sente falta disso também, né? E Brasília é muito isso, né? É esse convívio pessoal também, né? Nessa parte institucional, nessa relação institucional que nós temos com outros órgãos, então, muito provavelmente vai ter algumas idas para Brasília, mas num critério muito regular, nesse ano de 2020, e se Deus quiser, para a partir de janeiro de 2021, já em plena carga, plena atividade lá na nossa entidade. Então, agradeço imensamente a oportunidade e estamos sempre à disposição aqui. muito obrigado, muito obrigado. Presidente Sumini, suas considerações também, falando um pouco aí sobre os próximos passos aí do nosso Conselho Federal de Contabilidade. Então, antes disso, eu queria rapidamente dizer, Adriano, que eu acho que uma das preocupações que nós precisamos ter agora para esse próximo período, né, realmente o profissional da contabilidade vai precisar ampliar mais o seu conhecimento nessa área tecnológica, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é um desafio que nós temos, e até mesmo porque o profissional ele hoje já enfrenta uma dificuldade enorme, né, de saber qual é o melhor produto para a sua empresa, para a sua atividade, né? E isso está exigindo cada vez mais um conhecimento na área de tecnologia, né? Talvez o grande desafio hoje é qual o produto certo que você compra para a sua empresa, né? Em cada setor, em cada área específica. Então, ampliar o conhecimento em tecnologia é fundamental para todos os contadores. Eu não estou querendo dizer com isso que nós precisamos ser experts em tecnologia, né? Ter formação na área de tecnologia. Não precisa chegar a esse ponto, mas nós precisamos avançar bastante nesse conhecimento. E a outra questão é também na área tributária, na área fiscal, que é uma área muito demandada hoje pelo profissional da contabilidade, né? Os projetos do fisco para a simplificação das obrigações acessórias estão avançando rapidamente. Então, o fisco também usando das ferramentas tecnológicas, né? E aí entra a questão do SPED, nota fiscal eletrônica, enfim, todas essas ferramentas, ele está buscando reduzir as obrigações acessórias. Então, nós temos que trabalhar já numa nova realidade, uma nova agenda de produtos e serviços, onde nós tenhamos muito poucas informações acessórias para serem prestadas. Por quê? Porque o fisco, através do cruzamento de dados e informações, ele já vai ter esses dados disponíveis nas suas bases, sem precisar que as empresas informem mensalmente através de rotinas, né? Eletrônicas, é verdade, mas de várias rotinas de informações
como ECD, ECF, enfim, né, todas as declarações que estão sendo prestadas. Então, acho que aí tem uma preocupação que nós precisamos ter também de olhar que o mercado vai mudar também em relação a esse tipo de serviço que é prestado. E do ponto de vista do Conselho Federal de Contabilidade, nós passamos aí 5 meses praticamente com 100% do pessoal em home office. Isso aconteceu também com os 27 conselhos regionais, com algumas raras exceções. Mas hoje já a grande maioria já voltou a trabalhar presencialmente, né, pelo menos com parte do seu quadro funcional, né? Então, hoje, eu diria assim, os 27 conselhos regionais já têm hoje atividade presencial em todos eles, com algum percentual, alguns menos, outros mais, dependendo da situação em cada estado. No Conselho Federal em Brasília, nós devemos ter, talvez, hoje, em torno de 20% do quadro de pessoal já voltou para atividades presenciais, né, com todas as seguranças, a aplicação de todas as normas de segurança, né? A nossa ideia é que nos próximos meses a gente aumente esse volume de atividade, mas o grupo de risco, né, como a própria legislação determina, vai continuar em teletrabalho até que passe a pandemia, né? Então, é possível que a gente tenha, no mínimo, aí 30% a 40% do nosso quadro de pessoal vai ficar em teletrabalho, no mínimo até o final do ano, acredito eu, né? Então, aos poucos, a gente está retomando a atividade presencial. Não tivemos nenhum problema assim com a prestação de serviço. O maior problema que nós tivemos, Adriano, foi, e é preciso se dizer, a gente até divulgou, foi exatamente um ataque cibernético, né, que o CFC sofreu no mês de maio. Nós tivemos um ataque pesado, que derrubou os nossos sistemas, né, com criptografia de dados e tudo mais, o que evidenciou que a abertura dos sistemas para o home office também certamente abriu portas de flancos de fragilidade para que os hackers invadissem os nossos sistemas. Então, é a nova realidade, é o novo mundo aí que a gente precisa estar preparado para enfrentar. No mais, dar um grande abraço a todos os nossos colegas, dizer que eu tenho uma visão muito otimista da nossa profissão para o futuro. Acho que nós vamos sair fortalecidos dessa crise. E uma pessoa da nossa assistência, eu vi que postou ali, né, que essa crise nos aproximou dos empresários, né, e nos aproximou mesmo. Aliás, nos aproximou dos clientes, dos empresários, nos aproximou do governo, nos aproximou muito mais. Por incrível que pareça, o isolamento social nos aproximou, né? Nos aproximou pela via digital, mas nos aproximou muito mesmo. E acho que isso foi bom, porque houve sim o reconhecimento da essencialidade do serviço contábil, né? Não só pelos decretos que saíram dos prefeitos municipais das diversas cidades brasileiras ou dos governadores de estado, tal, até do próprio ministro da Economia, que nos mandou uma carta muito bonita reconhecendo a importância do nosso trabalho, né? Mas, acima de tudo, o reconhecimento da essencialidade do nosso trabalho de parte dos empresários, que viram no contador, no profissional da contabilidade, né, aquela pessoa que salvou, muitas vezes, a vida da sua empresa, evitando que ele tivesse que demitir funcionários, fazendo com que ele pudesse ter acesso a um crédito barato que o governo ofereceu e resolvendo todos os problemas dos compromissos tributários que ele tinha. Então, acho que a nossa profissão está saindo dessa crise muito mais fortalecida, muito mais valorizada. Essa é a minha visão, é uma visão muito otimista. Excelente, excelente. Muito obrigado. Nós não pensamos em nada diferente dessa forma que você comentou. Nós, enquanto empresa, que temos como nosso parceiro, cliente próximo, sempre a classe contábil, os contadores, né? Nós sempre acreditamos nisso e até para aqueles que são nossos clientes e que não são, a gente rodou recentemente uma pesquisa entre os contadores para eles falarem sobre o contador do futuro e é isso, né? Muitos vêm aí com vou usar um termo, uma falácia, que a profissão do contador vai acabar, e a gente vê muito pelo contrário. A tendência é que cada vez mais cresça, cada vez mais tome o seu lugar de honra e de responsabilidade, né? Dentro da projeção, e um pouco do que vocês falaram é interessante, que reflete lá na pesquisa. A gente está com a pesquisa com os resultados para divulgar, e a gente vê que a maior preocupação do contador não é ele ser substituído pelo robô, não é isso, ele vai ter mais tempo para fazer aquilo que de fato é importante, mas a maior preocupação dele é de fato o que foi comentado aqui, adquirir novos conhecimentos relacionados à tecnologia, relacionados à gestão e consultiva. Então isso é muito importante e é o que de fato para a gente caminha. E nós, da Thomson Reuters, continuamos sendo sempre a empresa presente e parceira da classe contábil, sempre parceira de vocês, enquanto entidades, parceira daqueles que são nossos clientes, né? E não é por acaso que nós temos sempre como na nossa campanha a hashtag contador no centro. Tudo que a gente faz, todos os serviços que prestamos, sempre é pensando no contador. Mais uma vez, o meu muito obrigado a vocês dois, como presidente das entidades, aqueles que estiveram com a gente durante todo esse tempo. Alguns aqui dando parabéns pelo conteúdo, agradecendo. A Vanessa fala, sou cliente domínio, avancei muito com a tecnologia que oferece. Obrigado, Vanessa, pela confiança também. Todos aí que nos deram
Parabéns pelo conteúdo, né? E esse parabéns vai aos nossos convidados que, de fato, abrilhantaram esse nosso evento nessa tarde com um conteúdo riquíssimo. Muito obrigado a todos. Em breve vocês vão continuar recebendo comunicações. Vamos tentar responder as perguntas e enviar o material para vocês depois por e-mail, inclusive a gravação desse evento que a gente realizou. Um abraço a todos, sucesso e cuidem-se. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada também. Tchau.